Senhor presidente, nobres colegas, hoje eu quero ocupar essa tribuna para poder tratar de duas questões, quero trazer dois temas aqui. Um deles, partindo de uma situação específica de uma mulher que acabei conhecendo nessa trincheira, nessa trajetória toda, desde antes de eu ser vereadora, e no segundo momento também quero trazer sobre a pauta das mulheres. Mas primeiro eu queria dizer que me ausentei por um período da sessão, porque fui conversar com o doutor Rafael, que era o defensor que estava aqui pela manhã, com o Dornelles, com o secretário Rafael Bueno também, para tentar chegar num consenso e numa solução para uma questão que o doutor Rafael trouxe aqui, né? Que é a ação no mutirão do Campos da Serra, que está marcada para o dia 21, que eles estão organizando já há um tempo, e hoje nós não temos a confirmação da participação na unidade básica, porque, segundo o secretário, já chegaram nos limites da hora extra do mês e, no momento, ele não tem condição de contratar 4 servidores para abrir a UBS por 4 horas na tarde de sábado para fazer o mutirão, porque não tem autorização do Executivo Municipal. Isso eu falei para o Dornelles, né? Que se não tiver como fazer isso, então fecha as portas da cidade, fecha todos os serviços de Caxias. Se não tem como liberar 4 servidores para abrir a UBS no sábado de tarde, ele vai falar com a Grégora, vai falar com o prefeito. Essa solicitação já chegou há mais de um mês e houve um ruído de informações, porque eles disseram que não compreenderam, que iam precisar de servidores. Enfim, o secretário Rafael está disposto a resolver, quer resolver, mas precisa da autorização do Executivo Municipal. Então, fui lá com o defensor. Mas é inaceitável, né, que a gente tenha esse problema do único serviço público que tem no Campos da Serra. O único serviço. Jogaram as pessoas lá, não ofereceram o serviço público de qualidade, tem apenas um, que é a UBS, que é referência, e a UBS não vai abrir no dia que vai ter o mutirão para as pessoas. É inaceitável. Sua parte, vereador Iago. Vereador, a gente teve congresso aqui sobre exemplos de cidades que deram certo na saúde. Eu não lembro se era Vitória ou Ananindeua. Eu fiz a pergunta para a secretária. Então, eu acho que eu vi no jornal isso. Mas eles são referência na questão da saúde de último município, passaram para primeiro lugar. E eu fiz a pergunta para a secretária, eu disse, o que levou isso? Ela disse, olha, o que levou é que nos finais de semana a gente vê o prefeito, no sábado à tarde, indo lá e ouvindo os servidores, conversando, ver como é que é. Porque não sobra tempo na semana, ele vai no final de semana conversar nas UBS, ele vai a campo conversar. Aqui, o nosso, além de não conversar, a senhora traz a informação que ainda fecha a UBS. Então, olhem as duas cidades, a distinção entre uma e outra. Eu queria deixar essa reflexão. É triste isso aí. Me desculpa. Exatamente, vereador Iago, obrigada pela parte. Tem coisas que não entram na minha cabeça. Essa dificuldade, esse empecilho para fazer uma coisa simples, de algo que a Defensoria quer usar como exemplo para fazer em outros territórios mais vulneráveis também, para que os serviços cheguem para a população. Nós queremos que os serviços cheguem para a população. E nós precisamos disso da prefeitura e a gente está cobrando para que aconteça. Esperamos que aconteça. Vou passar o dia trabalhando para que isso aconteça. Espero que haja a colaboração do prefeito municipal e dos secretários afins. Queria mostrar, por favor, a foto da Grace. Queria mostrar aqui da Grace e da Vera. Ontem eu estive visitando, se vocês olharem ali, nobres colegas, nós temos uma mulher cadeirante, que o nome dela é Grace Padia, de 29 anos. Nós temos a mãe dela, a dona Vera. E vereador Cláudio Libardi, fui provocada, né, a estar presente lá. O prefeito Adiló foi provocado pela deputada Bruna Rodrigues, que esteve aqui há 2 semanas atrás, para visitar a Grace. Por qual motivo, nobres colegas? Porque a Grace, desde os 14 anos, ela enfrenta uma doença degenerativa que não tem cura, é uma doença rara, né, que afeta alguns órgãos, a medula, enfim, não tem cura. E ela, desde os 14 anos, tem sofrido com isso. E ela mora numa ocupação no Charqueadas, onde a casa dela é a última casa do terreno, e ela tem uma rampa gigante para subir, que não é nada acessível, tem uma casa que não é nada acessível, e a Grace vem sofrendo reiteradamente várias negações de direito. E nós fizemos uma denúncia a partir de alguns empecilhos que nós tivemos com a Unidade Básica de Saúde. Para vocês terem uma noção, nós estamos tentando encaminhar a Grace para que ela tenha atendimento da Defensoria, para que consiga profissionais da saúde que a acompanhem, né? Aqui tem a nossa foto com a
visita da deputada Bruna Rodrigues à casa dela. A parte, por gentileza. Já lhe concedo, vereador José Abreu. Nós não conseguimos acessar alguns documentos que precisa de saúde da Grace para encaminhá-la para a Defensoria, para que ela possa ter profissionais disponíveis a partir de um programa federal que existe, que o nome é Melhor em Casa, e nós tivemos que brigar para ter acesso aos documentos, nós tivemos que brigar para ter atendimento da habitação. O vereador Jack nos auxiliou quando esteve como secretário. Toda a vida da Grace, mesmo ela sendo cadeirante, mesmo ela demonstrando as necessidades, mesmo a mãe dela se doando e não podendo ter outras rendas para ter que cuidar dela, elas têm a guarda de uma sobrinha, de uma neta da dona Vera, que elas cuidam também. Mesmo com tudo isso, houve todo um histórico de negligências à Grace. Nós denunciamos na Comissão de Direitos Humanos do Estado, por isso que a Bruna acabou se envolvendo também nessa situação. E a Bruna fez uma visita, então, há 2 semanas atrás ao prefeito, o vereador Jack, pedindo para que o prefeito visitasse ela, para que ele entendesse a situação e para que ele fosse um parceiro dessa luta. E ontem, então, nós fizemos o pedido para que a gente faça a rampa de fato acessível para a casa da Grace. E outra coisa que eu queria falar antes de passar para o senhor, nós estamos brigando já há uns 3 anos para que a Grace seja atendida pelo porta a porta, que é o ônibus que precisa ir da casa dela, perto da casa dela, para pegar ela, para levar para o serviço. Vereador Jack, ela não consegue ir nas consultas de fisioterapia, nas consultas especialistas, porque não tem porta a porta disponível na hora que ela precisa. Vereador Cláudio, aí eu pergunto, para que a gente aprova aqui o subsídio para a aviação Santa Teresa? Se não tem porta a porta para ir às 9 horas perto da casa da Grace, buscar elas para levar no Hospital Geral, se eles não têm horário, se eles não têm motorista, se eles nunca podem, nos horários que ela precisa, para ir para uma consulta. Então, sair de casa para a Grace é praticamente impossível, né? Não tem acessibilidade, o serviço público se nega a atender muitas vezes porque aquela é uma área irregular, então a gente se vê em muitas contradições, né, que ela se encontra, enfim, que nós precisamos olhar com mais sensibilidade e que nós precisamos fazer o nosso papel. Sua parte, vereador José Abreu. Obrigado, vereadora. Eu primeiro parabenizar a senhora pelo trabalho, né, nas comunidades, junto a quem mais precisa. Eu acompanhei a Grace a pedido da senhora quando estava na habitação e eu cheguei lá e me deparei com uma situação terrível. Para mim, terrível, porque uma pessoa que tem uma doença que nem ela tem, e estava, vereador Cristiano, é triste, é muito triste, foi o dia que eu bati minha caminhonete, eu nunca vou esquecer, porque eu cheguei lá, ela cadeirante, numa cama onde a casa chovia em cima da cama. Chovia em cima da cama dela, o soalho, não tinha como andar com a cadeira de roda mais. Então, é muito triste a situação ali. Parabéns pelo trabalho que a senhora está fazendo lá. Conte com esse vereador aqui para o que precisar para a gente ajudar a ter acesso, sim, porque é muito difícil. É muito triste a situação. Eu saí de lá muito mal com a situação e atendemos imediatamente. No mesmo dia, a gente procurou atender para, pelo menos, não chover em cima da cama dela e dar um pouco de dignidade a ela e a família dela. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador. É importante dizer que nós só conseguimos avanços na habitação, na residência delas, quando o vereador José Abreu era secretário. Nós conseguimos pela sua sensibilidade, vereador, porque sempre nós esbarramos por questões burocráticas, não pode por isso, não pode por aquilo. E aí, o secretário Jack teve que ir lá, ver que chovia em cima da cama da mulher que é cadeirante, e vamos falar a verdade entre nós, eu falo isso porque a própria Grace diz, nobres colegas, ela não tem mais cura. Ela tem 29 anos, ela é mais nova do que eu, e ela tem uma doença que não tem cura. Ou seja, infelizmente, ela sabe que ela tem um tempo de vida limitado. E só que ela precisa, como um ser humano, ter esse tempo de vida digno, né? E por isso que ontem, né, mostrei a foto nossa com o Adiló, a partir de uma provocação da Bruna, a partir de uma provocação da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, para que o município se responsabilize, porque se nós não estamos aqui para melhorar a vida das pessoas, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui, enquanto vereadora, enquanto prefeito, enquanto secretários e secretárias. Né? Então, é fundamental que a gente possa fazer com que o Estado funcione para as pessoas que precisam. E aí, né, para poder mudar de tema, já peço uma declaração de líder, por favor, para eu poder seguir falando nos temas que eu quero, mas a Grace, além de tudo que ela tem que passar, ela teve que ouvir de um trabalhador, de um servidor da UBS, infelizmente,
ela teve que ouvir o questionamento dele do por que ela estava buscando o que ela estava buscando, os documentos, os atestados, se ela já sabia que ia morrer. Quando a gente ouve, e aí a gente denunciou, nós pedimos abertura de sindicância sim, né, porque nós tivemos toda uma negligência dos serviços de saúde que não podem acontecer, porque ninguém está fazendo um favor. Quando a gente está aqui trabalhando para qualificar o serviço público e para melhorar para os trabalhadores, é porque a gente sabe que os servidores fazem um importante trabalho para atender a população. Mas quem está atendendo a população precisa saber que está prestando um serviço que é um direito das pessoas. Ninguém está fazendo favor nenhum. E a gente não pode ouvir da boca de nenhum trabalhador, de nenhum servidor, esse tipo de absurdo. Por isso que nós cobramos, por isso que nós fomos para cima, por isso que eu levei ontem o prefeito Adiló na casa da Grace e vou cobrar para que o que nós combinamos ontem seja feito. Sim. Declaração de líder da bancada do PCdoB. Continua com a palavra a vereadora Andressa Marques. Obrigada, presidente Bortola. Então, o segundo tema que eu quero trazer, nobres colegas, aqui já está no telão, mas eu quero mostrar também porque nós fizemos um documento, é o Pacto Municipal de Enfrentamento à Violência e pelo Fim dos Feminicídios em Caxias do Sul. No dia da posse da PEN, com a presença dos serviços municipais, né, e também nós tínhamos representantes dos órgãos estaduais e federais, nós propusemos, junto da Rede de Proteção à Mulher de Caxias, a ideia de um pacto municipal que enfrente a violência e que defina os feminicídios em Caxias do Sul. A ideia é que nós não tenhamos nenhum feminicídio na nossa cidade esse ano. É um desafio que está posto para a rede, é um desafio que está posto para nós. Ontem nós tivemos o 23º feminicídio ocorrido no nosso estado. Mais uma mulher que perdeu a sua vida em Esteio, e nós não podemos naturalizar essas situações. Por isso eu queria convidar a todos os colegas aqui já a assinarem o pacto. Nós temos aqui uma espécie de um abaixo-assinado, né? Todos uns dados e uma explicação que demonstra, e nós provocamos, então, as pessoas físicas, entidades, todo mundo que estava aqui a assinar esse pacto pelo enfrentamento da violência e fim dos feminicídios na nossa cidade. O objetivo é que a gente possa construir ações, projetos, programas, políticas em parceria com entidades públicas, privadas, órgãos, todas as instituições que queiram, que tiverem interesse em fazer ações voltadas para esse tema. Nós, da Procuradoria Especial da Mulher, seremos parceiras, né? E estaremos indo, então, dialogar com as pessoas e estaremos construindo junto com as pessoas. Também, nós queremos construir uma campanha, né, com todas as vereadoras, e tenho certeza que os colegas aqui serão parceiros, para que a gente possa levar essa ideia, para que a gente possa atrair entidades que queiram fazer parte desse pacto com a gente, para que a gente possa fazer ações pela cidade, né, com esse tema, podendo tratar, assim, da violência, da raiz dos problemas e apresentar alternativas e ter medidas concretas para que a gente possa enfrentar esse assunto e implementar, né, políticas públicas que possam dar respostas a isso, à nossa cidade. Então, queria convidar a todos os colegas, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, a assinar esse pacto, a participar, a provocar as entidades, né, seja a associação de morador, comércio, empresa, secretarias, órgãos públicos, como eu falei, né, e também instituições privadas, a proporem ações para homens e mulheres com o objetivo de a gente poder tratar essa questão da violência. Nós também queremos, né, dar visibilidade para as entidades que foram parceiras, que quiserem assinar, que quiserem participar. Por isso que nós estaremos lançando essa campanha nos próximos dias e já, né, apresento essa ideia para os colegas e para as colegas que estão aqui presentes. O nosso objetivo à frente da Procuradoria Especial da Mulher é poder tratar das políticas que já existem, né, dos programas, dos projetos, tudo que já existe, mas também poder qualificar a nossa rede para que a gente consiga se fortalecer e para que Caxias seja, né, para que Caxias seja referência nesse tema no estado e a nível de Brasil. Eu não sei se vocês sabem que na nossa cidade fazem 14 meses já, agora vai fazer 15, que nós não temos feminicídio, né? Claro que isso não quer dizer... Macate, vereadora. Já lhe concedo, vereadora. Isso não quer dizer que nós não tenhamos tentativa de feminicídio, que nós não tenhamos, né, outros tipos de violência. É claro que nós temos medida protetiva, nós temos, né, várias intercorrências que acontecem, mas nós não temos tido a consumação desses atos, e nós acreditamos que é assim, pela presença da nossa rede
né, e pela já construção de toda a rede, que claro que existe lacuna e que nós precisamos fortalecer na nossa cidade. Antes de lhe passar a parte, queria falar sobre duas coisas. Primeiro, que nós temos, né, várias entidades parceiras que participam da rede e que hoje fazem algumas provocações, né, para a nossa cidade. Nós vamos ter aqui o Instituto Rosa de Oleste, que nos próximos dias vai estar apresentando, né, o seu trabalho, e essa entidade vem demonstrando dificuldades de manter as portas abertas, e é uma entidade que trabalha com a questão do fim da violência, atende mulheres vítimas de violência, suas famílias, né, as crianças também. Por isso, nós estamos fazendo todo um esforço. Estive numa reunião com o vereador Aldoni Machado, inclusive, que estava presente, onde a gente tem buscado alternativas com o município. Tenho conversado com o Mauro, né, da Secretaria de Assistência e Cidadania, para que a gente possa pensar ali um termo de parceria do município e que para o município consiga se responsabilizar com a entidade também, para que a entidade possa continuar prestando um serviço na nossa cidade. Mas eles estarão aqui, né, nos próximos dias, falando sobre a situação, apresentando o Rosa, mas nós temos também dedicado um esforço para isso, né? E a segunda questão, que a vereadora Rose tem um conhecimento de causa, inclusive maior do que o meu, que é sobre a Casa da Mulher Brasileira, em tese, né, para estar andando esses processos, mas nós temos pedido, né, uma reunião com a Secretaria Estadual para que a gente possa, inclusive, alinhar ações, e até agora, né, nós não tivemos, enfim, retornos concretos sobre isso. Queria também pedir ajuda dos colegas para que a gente consiga, né, conversar com a Secretaria Estadual, né, fazer o nosso trabalho de diálogo e de construção conjunta, que eu tenho certeza que todo mundo quer ver as coisas acontecerem. Mas se a gente não consegue nem conversar com a secretaria que foi criada no passado, fica difícil, né? Nós que somos mulheres eleitas e que estamos no segundo município, né, do estado. Seu à parte, vereadora Rose. Obrigada, vereadora Andressa. Com certeza, esse trabalho aí nós estamos construindo junto. A senhora agora como procuradora da PEN, né? Vamos seguir. Mas eu queria ponderar duas coisas ali sobre a importância desse pacto, porque, sim, os feminicídios têm-se oficialmente faz 14, 15 meses, mas, como foi colocado, tem muita violência, tem tentativas de feminicídio, tem violências que deixam as pessoas... Bom, enfim, não vou precisar aqui falar que todo mundo conhece as violências contra as mulheres, que e tem muitas denúncias na nossa cidade. E também quero questionar uma coisa, eu não sei como é que está, mas eu sabia de pelo menos 3 casos de tido como não feminicídio, mas que agora estão sendo investigados. Eu não sei mais como estão, mas, na verdade, talvez essa estatística dos 14 meses mudam, porque a gente sabe que no Estado é muito subnotificado o próprio caso de violência e também dos feminicídios. A senhora falou antes do Campos da Serra, eu lembro de uma situação que foi dada como suicídio de uma menina, de uma jovem que se atirou, só que antes disso estava com uma discussão horrenda com o namorado, companheiro, que saiu correndo, disse que ela se atirou e, na verdade, não tem como o que fazer, e eu não estou questionando, mas está sendo investigado, pode não ser suicídio, e sim o feminicídio. Então, são questões que esse pacto vai fazer com que a gente debata, e muito. Só para concluir, da Casa da Mulher Brasileira, ontem, casualmente, eu fui numa atividade que estava o secretário adjunto da Secretaria da Assistência agora, e ele me colocou que ainda a questão do terreno está para aglutinação no cartório. Então, nós precisamos agilizar isso aí, porque não será mais prorrogado e nós não podemos perder esse prazo. Obrigada. Obrigada, vereadora Rose. Sempre as questões burocráticas, elas são empecilhos para que as coisas aconteçam, né? Eu fico admirada, enfim, tudo que tem, né, que precisa do trabalho do município, do Estado, da União, enfim, tudo que precisa concretamente uma parte bem rapidinho. É complexo que aconteça, e a gente não pode mais que essas coisas sejam empecilhos para esses serviços essenciais acontecer. Seu à parte, vereador Iago. Só para contribuir com o que a vereadora Rose falou, o tenente-coronel da Polícia Militar, Geraldo Leite Rosa Neto, esse aí que foi preso nessa manhã, né? E o pessoal ali está desconfiado
identificado que realmente não foi um suicídio, né? E foi talvez uma execução. O que todo mundo estranhou é que ele não estava preocupado com a moça que estava caída e também a perícia mandou ele não entrar mais no banheiro. E ele foi lá, vereadora Rose, e tomou banho, né? E passou produtos químicos no banheiro, ou seja, fez questão de estragar a cena do crime. E um fato curioso, na cena do crime um amigo dele foi até lá, que era um desembargador, então essas coisas, ele se preocupou em chamar um desembargador na cena do crime, que é muito estranho, mas vamos continuar aí cobrando. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Precisamos ir atrás, né, vereadores, atrás disso, porque nós sabemos que existem subnotificações, a gente precisa cobrar, precisa estar acima, inclusive acompanhar, para que os casos de feminicídio não sejam tratados de outra forma e para que a gente não maqueie, né, não maquie os números, porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. Nós precisamos enfrentar a realidade como ela é, como ela tem sido, e para as mulheres ela tem sido dura. Por isso que nós, enquanto PEN, vamos atuar sempre que necessário e vamos provocar também os órgãos que façam seu papel. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Encerrado